Saiu o novo teaser trailer de Stranger Things, vocês já devem ter visto, e que teaserzão, hein? Mais de 2 minutos de informações, e é claro que eu vim aqui compartilhar com vocês as minhas percepções sobre essas cenas e teorizar, é claro. Espero que estejam tão surtados quanto eu, então segura firme nas minhas mãos para entender as minhas deduções. Eu sou a Karina e bem-vindo ao Sereiano. Vou começar lendo a sinopse dessa temporada. Outono de 1987. Hawkins é marcada pela abertura das fendas e nossos heróis estão unidos com o único objetivo: encontrar e matar Vecna. Mas ele desapareceu, seu paradeiro e seus planos desconhecidos. Para complicar a missão, o governo colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou a caçada por 11, forçando-a a se esconder de novo. À medida que o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, o denso e familiar temor também vem à tona. A batalha final é iminente e com ela uma escuridão mais poderosa e mortal que qualquer coisa que já tenham enfrentado. Para colocar um fim nesse pesadelo, eles precisarão de todos unindo forças uma última vez. Eu amei a abertura temática da série, mas ao mesmo tempo fiquei preocupada porque as 4 bicicletas estão entrelaçadas nos cipós do Vecna. Mas bora falar sobre esse trailer e eu quero analisar cena por cena. O trailer começa com o Steve dentro da van e ele está se conectando com o sinal da rádio, que depois mostra que é onde eles estão escondidos. E repare bem na propaganda dessa rádio, fala que eles têm conexão de 50.000 watts. E eles precisam de uma conexão bem forte, já que boa parte desse grupo irá ir para o mundo invertido. Em seguida tem o Steve saindo com a van e atrás dele, não dá para ver direito, mas eu acredito que é o Mike e o Lucas na bicicleta. Lá dentro da rádio estão a Joyce, a Nancy, a Robbie, a 11 e o Will. Então tem o Mike fazendo uma contagem regressiva para uma queima, e essa queima pode ser para queimar o portal que dá acesso ao mundo invertido. Essa contagem regressiva parece que é logo após a saída deles da rádio, então talvez eles estejam tentando criar um acesso ao mundo invertido. Mas no meio dessa narração nós temos algumas cenas interessantes. Começando com o Lucas, e ele está usando um colete, que pode ser um colete à prova de balas, mas também pode ser um colete com vários bolsos para ele guardar várias coisas. E provavelmente o Steve e o Mike foram fazer essa queima e o Lucas está fazendo a guarda. A outra cena é com essas crianças nesse dormitório, e essas crianças são cobaias. Já que a 11 está desaparecida, as autoridades estão tentando recriar os poderes da 11, ou seja, eles estão querendo recriar a 11. E eu só sei disso porque no ano passado vazaram algumas imagens com esse rumor de que eles iriam fazer experimentos com outras crianças, e eu acho que essa imagem aí confirma esse rumor. E nessa parte o Will ele está sentindo o Vecna. Desde a primeira temporada mostra que o Will ele tem uma conexão ali com o mundo invertido e isso nunca fica muito bem explicado, mas eles irão explicar isso agora, né? Mas sempre que o Will ele sente essa queimação no pescoço, significa que o Vecna está observando, que ele está próximo. Depois dos eventos do final da 4ª temporada, em que Hawkins está fundida com o mundo invertido, é claro que isso ia chamar a atenção das autoridades, então a cidade está espalhada com muitos militares, policiais, com muitas autoridades. E passando aí na bicicleta está o Mike, o Will e o Lucas, e então mostra os militares protegendo uma das entradas do mundo invertido. E então vem um monte de outras cenas, só que agora com a narração do Jonathan. E então temos o Dustinzinho visitando o túmulo do Ed e fica muito claro que ele está sofrendo bastante, que a morte do Ed mexeu muito com ele. E escreveram ali na lápide do Ed "Queime no inferno", provavelmente usando algum sangue de animal. E isso prova que boa parte da população ainda acredita que tudo isso que aconteceu em Hawkins é culpa do Ed e do D&D. Quando eu assisti o trailer pela primeira vez e eu vi o que fizeram com a lápide, eu pensei, tenho certeza que isso é coisa do Jason. Só que depois eu lembrei que ele morreu! Oh, que coisa boa! Tem a Max, tadinha, e ela continua em coma, mas ela tá viva. E eu realmente espero que ela se recupere, porque o momento de matar a personagem foi lá na temporada passada. E eu torço muito para que ela tenha uma função bem importante no final de tudo, porque se mantiveram a personagem viva,
Não foi pra deixá-la em coma pra sempre, né? Esses dois queimando o portal, eu acho que são dois militares, e essa cena linka com aquela outra cena dos militares protegendo o portal. A gente até vê que o portal já tinha sido queimado antes, então a cena da queima se passa antes da cena dos militares protegendo o portal. Tem o casalzinho Joyce e Hopper com um olhar de podemos morrer a qualquer momento, e eu acho que isso vai acontecer. Eu não acredito que os dois irão morrer, mas um deles deve ir. Essa imagem, eles já estão no mundo invertido e eles estão em frente ao laboratório onde fizeram os experimentos com a 11. E esse laboratório ainda existe porque no mundo invertido o tempo parou, né? No desaparecimento do Will. Então deve ter bastante informações lá, documentos, tudo bem conservado. Um momento bem nostalgia das nossas crianças aceitando e encarando que apenas elas podem salvar o mundo e dá pra ver que elas têm um plano. O Mike e a 11 sentados na beira de uma banheira, né? Uma banheira improvisada. E a 11 está prestes a entrar nessa banheira. Talvez ela esteja indo pro vazio procurar a Max, que ela tentou encontrar na temporada passada, só que ela não achou. Ou talvez ela esteja atrás do Vecna, porque o Vecna ainda está desaparecido. Lembrando que essas cenas passaram durante a narração do Jonathan e termina mostrando que o Jonathan está falando com a Nancy lá no mundo invertido. O que o Jonathan está falando com a Nancy é: tudo que nós passamos, essa história, ela une a gente para sempre. Eu não sei vocês, mas eu acho que essa frase ela existe num contexto onde o Jonathan precisava fazer algo muito perigoso, então ele estava tendo ali o que podia ser a sua última conversa com a Nancy. Era meio que uma conversa de despedida mesmo, antes dele se sacrificar. Então é por isso que eu acho que o Jonathan ele vai morrer. Bom, tem a 11 cobrindo o rosto e pode ser por conta da fumaça, por conta do cheiro, mas também pode ser para ela não ser reconhecida, até porque ela ainda está sendo procurada pelos militares, pelos cientistas, enfim, ela ainda está sendo procurada pelas autoridades. E então vem a cena que me deixou pensativa, que é dessa pessoa fugindo do Demogorgon, pulando de uma árvore para outra. E como não dá pra ver quem é, eu pensei em muitas possibilidades. Então eu pensei na 11, porque depois mostra que ela dá um super pulo, como se ela estivesse planando ou até mesmo voando. Eu pensei até no Will, porque existia já uma teoria de que o Will tinha poderes, então se ele realmente tem poderes, agora é o momento dele desenvolver esses poderes, então poderia ser ele pulando de uma árvore pra outra. Mas também pode ser uma das crianças que foi capturada como cobaia. Vai que um dos experimentos deu certo e uma das crianças recebeu um superpoder. Eu acredito realmente que é o Will, então pode ser ele até mesmo sem os poderes, né, gente? Tudo é possível. Mas não sei, o que vocês acham? Aqui tem a Doutora Kay, que vai ser a nova vilã. E provavelmente nesse momento ela está percebendo que todas as crianças sumiram, né? Ou então elas foram resgatadas. Por isso dá pra ver o alarme de segurança tocando ali atrás, então provavelmente o pessoal conseguiu invadir e tirar todas as crianças em segurança. Aí está a 11 e o Hooper no mundo invertido, e esse mundo invertido parece ser mais uma Hawkins invertida, já que esse mundo ele tem um final, tem uma parede. Esse mundo invertido é plano. E tudo isso me lembrou Coraline, porque o outro mundo ele também não é o mundo inteiro, né? Ele é apenas a cidadezinha. Tem a Nancy e eu acho que é o Jonathan aí de costas. O Dusty com o Steve na van. E o Dustin, diferente de quando ele estava lá no túmulo do Ed, agora ele está com o olho todo roxo. Então eu acho que quando ele estava visitando o túmulo, ele pode ter tentado limpar o que escreveram, ou até mesmo só a presença dele no túmulo, visitando o túmulo, fez com que ele apanhasse de alguém, né? Pode ser tanto daquele grupo da escola, ou então alguém da cidade que realmente acredita que o Ed é culpado por tudo isso. Temos Demogorgons entrando no hospital e eu acho que eles estão atrás da Max. Dá pra ver que o Lucas está ali protegendo ela porque ela continua em coma. Como o Vecna precisava de 4 mortes e a Max não morreu totalmente, eu acho que alguma coisa deu errado nos planos dele. Então pode ser que ele tenha mandado os Demogorgons pra matar a Max. Aí tem os militares atirando no portal, provavelmente tentando impedir que alguma coisa saia de lá de dentro. Pode ser finalmente o Vecna que conseguiu acessar o nosso mundo? Pode ser, mas também pode ser os Demogorgons.
E a junção das cenas fica sugestivo que os militares estão atirando no Hopper e na 11 nesse momento. Enfim, muitas possibilidades. O Steve entrando com a sua van dentro do que eu acredito que é um mundo invertido, então eles devem ter conseguido reabrir um portal, já que o único portal aberto está com os militares fazendo a guarda. Eu acho que nesse momento só tem um portal aberto, que é o portal que os militares estão fazendo a guarda. Vocês repararam que não tem nenhuma abertura no chão causado pelo Vecna lá no final da 4ª temporada. E se você olhar o portal onde os militares estão fazendo a guarda, dá pra ver que tem algumas placas no chão. Então eles conseguiram esconder aquelas aberturas que o Vecna tinha criado. Não sei, mas de alguma forma eu acho que eles conseguiram fechar os portais, ou então em cada portal tem militares fazendo a guarda para, enfim, evitar que alguém entre ou que alguém saia de lá de dentro. Essa imagem a gente viu no Tudum, que é da Joyce com seu machado, enfim, tentando enfrentar o que parece ser o Demogorgon na garagem. Essa ceninha do Will desmaiando é a prova de que ele ainda está conectado ao Vecna. Quem sabe, por conta dessa ligação que os dois, enfim, compartilham, parte dos poderes do Vecna esteja no Will. E ele, enfim, aprenda a controlar esses poderes ou até mesmo use esses poderes de forma involuntária. E é por isso que ele desmaiou de exaustão. Isso de ficar bem exausto ou até mesmo desmaiar depois de usar os poderes é o que acontece com a 11 e aconteceu com o Henry lá quando ele era criança também. Essa cena da Karen e da Holly prendendo a respiração embaixo d'água, gente, que cena agoniante. E elas estão dentro da onde? É de uma banheira, provavelmente? Parece que tem algo na superfície da água. Talvez seja espuma. Enfim, como será que essa cena foi gravada? Gente, que cena top, que cena top. E essa cena da Nancy lavando as mãos que estavam sujas de sangue. De quem será esse sangue, hein? Porque não parece ser dela. Eu acho que se o Jonathan morrer vai ser uma morte heróica e a Nancy vai tentar salvar ele, só que ela não vai conseguir. E esse sangue que estão nas mãos dela é dele. Tem outra narração, só que dessa vez é do Hopper falando: preciso que você lute pela última vez. Vamos acabar com isso. E eu acho que ele está falando isso com a Eleven, né? Com a 11. E aí tem o Will fechando os olhos, talvez tentando se conectar com o Vecna, com o mundo invertido, fazendo ali um papel de espião, né? Pra ver quais são os planos do Vecna. O Dustin chorando e o Steve, enfim, com uma cara triste, consolando ele. Também é uma cena que me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, porque pode ser que ele esteja chorando a morte de alguém. Ou talvez esse abraço, esse choro pode ter acontecido depois dele ter apanhado lá no túmulo do Ed. Tem o Hopper e a 11 se preparando para entrar no mundo invertido. E eu acho que essa cena antecede a cena da parede de cipó. E aí tem outra cena do Hopper com alguém de costas, né? Alguém se preparando também para entrar no mundo invertido porque tá usando essa roupa de proteção. Só que a gente não consegue ver quem é. Eu acho que não é a 11, porque não iriam fazer todo esse suspense pra ser a 11, né? Eu acho que pode ser uma das crianças lá do dormitório lá. E aí vem as rápidas sequências de cenas. Tem a 11 na banheira, o Hopper explodindo os militares que estavam atirando neles, duas pessoas voando na explosão do que parece ser uma placa. Tem o Will preso no que parece ser o cipós do Vecna, só que tem dentes ali. O que será que pode ser? Eu até pensei que poderia ser um Demogorgon. Será que o Demogorgon vai engolir o Will vivo? Será que o Will vai virar um Demogorgon? Tipo, o Will dentro de um Demogorgon? Seria bizarro? Tem o Lucas apavorado e tem algumas manchas de sangue na roupa. Sangue que não parece ser dele. Tem a Holly com uma feição de quem acabou de ver algo terrível. Talvez seja o seu pai sendo morto por um Demogorgon. Finalmente o Murray apareceu. E tem a Robin também, que apareceu bem pouco nesse trailer. E provavelmente seja o Murray que estava dirigindo aquele caminhão que o Demogorgon estava seguindo. Se reparar direitinho, o caminhão que está atrás dele é o mesmo caminhão que estava sendo perseguido pelo Demogorgon. Tem esse carro preto com antena, então pode ser o Hopper. Militares correndo na floresta, então algo deve ter dado muito ruim. Ou talvez eles estejam apenas em treinamento, né? São dois extremos opostos.
Tem essas pessoas correndo pelo túnel, não dá pra ver quem são, né? Eu até pensei que poderia ser o momento dos resgates das crianças, o momento que eles resgataram as crianças e ali seria uma saída de fuga. A Erika, maravilhosa, e eu espero que ela apareça bastante. O momento em que eu falei da 11 dando um mega pulo, então é possível que seja ela pulando de uma árvore para outra. Um Demogorgon invadindo a cidade, e como eu acho que eles conseguiram fechar os portais temporariamente, pode ser que esse seja o primeiro Demogorgon a conseguir passar pelo portal, e é por isso que ele tem essa entrada triunfal. Tem a Joyce com alguém caído no chão, então pode ser o Will depois que ele desmaiou. E também tem o Mike com as crianças que eles resgataram lá no dormitório, reformatório, sei lá como que chama. E não é que o bichão apareceu mesmo? Começou mostrando a silhueta dele e depois mostrou ele de costas e ele está controlando o fogo? Essa é nova. Eu pensei em algumas opções. Pode ser que realmente o Vecna ele está agora controlando o fogo e ele está jogando fogo na 11 e a 11 está bloqueando esse fogo. Mas pode ser também, aí você vai precisar segurar a minha mão, que uma das crianças cobaias recebeu o poder de controlar o fogo, ou até mesmo pode ser o Will, e essa criança está jogando fogo no Vecna e quem está bloqueando o fogo é o Vecna. Se você reparar bem, parece que o fogo está recebendo o ataque do Vecna e não o contrário. Por isso que a gente consegue ver uma bolha de ar no meio do fogo. Criou um vácuo, um círculo, como se algum vento estivesse batendo no fogo. E eu não sei, eu tô com a impressão de que quem está recebendo o fogo é o Vecna e ele está tentando bloquear. Vocês também repararam nisso? Se não, assista direitinho e volte aqui para me contar. Bom, essa foi a minha análise de cena por cena, com comentários e sugestões, mas para finalizar esse vídeo, aqui vai as minhas apostas. Eu acredito que o Jonathan vai morrer na parte 1, e eu acho que o pai do Mike também vai morrer sentado naquela poltrona velha dele, ou então se quiserem dar um momento heróico para ele, ele vai morrer protegendo a sua família. A Holly será sequestrada pelo Vecna porque o Vecna precisa dela, ou então ela será sequestrada pela Doutora Kay. Por isso que o segundo episódio dessa temporada se chama O Desaparecimento de... e eu acho que vai ser da Holly. O Dusty vai apanhar bastante e eu acho que o contexto vai ser por conta da visita dele no túmulo do Ed. No final de tudo, a 11 e o Will irão se sacrificar para salvar o mundo, só que o Will ele não vai morrer. Quem vai morrer vai ser a parte do Vecna que está dentro dele. Sim, uma pegada bem Harry Potter. E é claro que eu também quero saber a sua aposta, comenta aqui embaixo. Bom, toda a história aconteceu em 4 anos, desde o desaparecimento do Will em 1983 até o que a gente espera que seja o fim do Vecna em 1987. E é isso, gente, eu quero muito saber o que é que vocês acham e é claro, se alguma coisa nesse vídeo faz sentido pra vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos e também curtir esse vídeo aqui caso tenha gostado dele. Eu vou ficando por aqui, um beijo e tchau!